Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como estão? Muito prazer, meu nome é Ariel, eu sou aluna do terceiro período de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Piracicaba, e nós vamos estar resolvendo juntos um exercício de cálculo 3 hoje. Fala galera, eu me chamo Davi, estou cursando o terceiro semestre de Engenharia Mecânica no Instituto Federal de Piracicaba e vou estar fazendo a resolução de um exercício na matéria de cálculo 3 de derivadas parciais. Salve rapaziada, eu sou o Lucas, estou cursando o terceiro semestre de Engenharia Mecânica no Instituto Federal de Piracicaba e vou resolver um exercício de cálculo 3. A matéria é máximos e mínimos. Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é Ariel de novo. A gente vai resolver esse exercício aqui juntos, eu vou ler ele para vocês. O raio de um cone circular reto está aumentando em uma taxa de 4,6 cm por segundo, enquanto sua altura está decrescendo em uma taxa de 6,5 cm por segundo. Em qual taxa o volume do cone está variando quando o raio é 300 cm e a altura 350 cm? O que eu gosto de fazer quando eu estou resolvendo um exercício desses interpretativo é separar as informações que o exercício deu pra gente. Então a gente tem que o raio está numa taxa de variação de 4,6, que a altura está numa taxa de 6,5, variando numa taxa de 6,5, e a gente quer saber o volume em que taxa ele está variando. Então a gente tem R, H, a gente não tem V. O exercício também disse pra gente em que momento ele quer essa taxa de variação, que é raio, vamos colocar RVzinho aqui, 300 centímetros, e altura, 350 centímetros. Correto? Isso colocado, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que vocês não conseguem resolver esse exercício de maneira nenhuma se vocês não souberem a fórmula do volume do cone. Pode entender o que você quiser de cálculo. Se você não souber a fórmula do volume do cone, você não faz conta. Você vai olhar para as informações, vai olhar para todo o conhecimento de cálculo que você tem, vai fazer e... Então eu vou dizer para vocês, e eu espero que vocês acreditem em mim, que o volume do cone é πr ao quadrado. Para quem está esperto, isso aqui é a fórmula da área de uma circunferência. A gente está usando ela porque é a área da base vezes a altura, vezes a altura sobre 3. Você não resolve esse exercício se você não tiver essa informação. Adiante. Eu gostaria que vocês interpretassem comigo as informações que a gente tem aqui. O exercício disse pra gente que a taxa de variação do raio é 4,6 cm por segundo. Numa analogia, a gente pode dizer que o ΔR em relação ao ΔT é 4,6. Como a gente está esperto, como a gente sabe das coisas, a gente sabe que isso aqui quer dizer que dr sobre dt é igual a 4,6. Primeira coisa que tem que gritar na sua cabeça quando você lê taxa de variação é derivada. É a primeira coisa que tem que gritar na sua cabeça. Então aqui a gente tem dr dt, a gente tem dh dt, porque o princípio é o mesmo, a gente tem a variação da altura do cone, e a gente quer dv dt, e a gente não tem. Se a gente for dar uma olhada naquela fórmula do volume do cone que eu mostrei para vocês, e isso eu quero que vocês se atentem porque a gente vai falar mais tarde, eu tenho aqui o volume sendo a minha função. E aqui eu tenho duas grandezas das quais o meu volume depende. Porque π é constante
3 é uma constante e a gente tem r ao quadrado e h ao quadrado. Então, eu posso dizer que essas minhas grandezas são, na verdade, as minhas variáveis. Certo? Que você precisa das informações para conseguir calcular um valor para o volume do cone. Se vocês estão lembrados daquela árvore de derivadas, o que isso aqui quer dizer é igual que tem na árvore das derivadas, que o meu volume ele depende do raio e da altura, só que veja lá, a altura e o raio eles dependem só de t. Os dois dependem de uma única variável. Se eu estou querendo a taxa de variação do volume e eu tenho a fórmula do volume duas variáveis, outra coisa que vocês precisam se atentar é que isso só dá para resolver com derivada parcial. Porque você precisa dessas derivadas parciais para resolver esse exercício. Adiante. Eu vou copiar aqui para vocês a fórmula do volume do cone. Deixar ela em outra cor, para ficar bem destacado. πr ao quadrado vezes altura sobre 3. Quando eu digo que eu vou fazer a derivada parcial de uma função em relação a uma variável, eu estou querendo dizer que tudo que está com a minha variável, que não seja a variável em questão, eu vou tratar como constante. Se eu tivesse um mais 15 aqui, eu derivaria, porque ele não está junto com a minha variável de referência. Como todo o resto está, então eu derivo a minha variável e eu trato todo o resto como constante, mantendo eles. Então, se a gente for pensar na derivada parcial do volume em relação ao raio, eu vou chamar de VR, cone, a gente tem derivada de r ao quadrado, 2r. 2r vezes π vezes h, 2πrh sobre 3. Essa é a derivada parcial em relação ao raio. Quando a gente for tratar da altura, deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente for tratar da altura, a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento, só que a gente troca a variável de referência. Nossa variável de referência vai passar a ser a altura. Derivada de h é 1, então VH cone 1 vezes PR ao quadrado, PR ao quadrado sobre 3, correto? Essas são as nossas derivadas parciais. Agora a gente vai falar um pouco sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia diz pra gente que se z é uma função diferenciável em x e y, e x e y são ambas funções diferenciáveis em t, então eu tenho que z é uma função diferenciável em t e dz dt é igual a derivada parcial de f em relação ao x, que é a derivada da função, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Correto? Agora vamos nos atentar para a função que a gente tem. Lembra que eu falei que v era a nossa função? A gente pode chamar v de z, r de x e h de y. Então, a gente tem a derivada parcial em relação a x e a gente tem a derivada parcial em relação a y. O exercício deu pra gente as derivadas normais de x e de y, de r e de h. Então, na verdade, se a gente for transformar isso aqui para uma equação que a gente tem os valores, a gente pode dizer que dv dt é igual a derivada parcial do volume em relação ao raio,
vezes a derivada do raio, mais a derivada parcial do volume em relação à altura, vezes a derivada da altura. Tudo isso a gente tem de informação. Opa, perdão. Tudo isso aqui a gente tem de informação. A gente fez as derivadas parciais, o exercício deu as derivadas pra gente. Então, o que a gente vai fazer agora é substituir o que a gente tem nessa função que a regra da cadeia explica pra gente, que a gente dá uma alteradinha pro nosso exercício. Lembrando vocês que o exercício deu pra gente que dr dt é igual a 4,6 e dh sobre dt é igual a 6,5. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. O exercício disse pra gente que o nosso raio ele estava aumentando a uma taxa de 4,6 centímetros por segundo. Quando ele falou da altura, ele disse que a altura está decrescendo numa taxa de 6,5 centímetros por segundo. Então, esse 6,5 vem acompanhado de um sinal de menos aqui. Porque o raio aumenta, a altura diminui. É muito importante prestar atenção nesse detalhe, porque por erros bobos assim, a gente perde a questão. A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu esqueci de colocar o menos e deu um resultado diferente. Então eu quero pedir muita atenção de vocês na hora que vocês estiverem vendo, na hora que vocês estiverem trabalhando esse sinal, interpretando a questão, vocês precisam se atentar muito ao sinal. Então vamos lá. dV/dt, a gente tem a parcial do volume em relação ao raio, é essa aqui. Então a gente tem 2πrh sobre 3 vezes 4,6 mais πr ao quadrado, a gente tem aqui, que é a altura, sobre 3 vezes menos 6,5. Só que o exercício ele pediu pra gente um valor, ele quer um número real para essa taxa de variação. E ele deu pra gente em que instante, em que momento ele quer essa taxa de variação. Vocês estão lembrados, é quando o raio é 300 centímetros e quando a altura é 350 centímetros. Então, a gente vai pegar esses valores que o exercício deu pra gente e substituir na fórmula que a gente tem. Então, a gente vai ter 2 vezes π vezes 300, pediu o exercício, vezes 350 sobre 3, vezes 4,6, mais π vezes 300, que é o raio, ao quadrado, sobre 3, vezes menos 6,5. Correto? E aí a gente vai ter 210.000 π sobre 3 vezes 4,6 mais 90.000 π sobre 3 vezes menos 6,5. A gente consegue simplificar isso aqui. 3 e 21 dá 70.000 π vezes 4,6 mais 9 com 3, 30.000 π vezes menos 6,5. Essa conta aqui vai dar 322.000 π, regra de sinal mais com menos, menos 197.000 π. A gente está deixando o π aqui, gente, uma questão de praticidade. Você pode resolver, o exercício não pediu para a gente resolver, não tem nada que explique, que especifique o exercício.
E deixar o pi aí facilita a vida, porque não tá errada a resposta se você deixar o pi. Então a gente vai deixar lá para trabalhar com os números redondinhos, bonitinhos. O resultado dessa conta aqui é 125, perdão. 125 mil pi. A gente está trabalhando com unidade de medida centímetros por segundo, estamos trabalhando com volume, então o resultado vai sair em centímetros cúbicos por segundo. Tá aí a resolução do nosso exercício. Novamente, gente, vocês não resolvem esse exercício se vocês não souberem o volume do cone. Que você pode entender tudo de cálculo, saber fazer as derivadas, saber... Você precisa da fórmula do volume do cone, senão você não resolve. Outra coisa que eu peço muita atenção de vocês é com o danado do sinal nesse 6,5. Se atentem muito a hora que vocês estiverem fazendo esse exercício. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e bora estudar. E aí, galera, eu sou o Davi. Eu vou resolver esse exercício aqui. Determine a aproximação linear da função f de xy igual a 1 menos xy cosseno de πy no ponto 1 e 1. E usa-se para aproximar um número f de 1,02 e 0,97. Ilustre traçando o gráfico de f e do plano tangente. A equação que a gente vai usar para resolver esse exercício é a seguinte: z menos z0 é igual a derivada parcial em função de x, x0, y0, multiplicado por x menos x0, mais a derivada parcial em função de y, x0, y0, multiplicado por y menos y0. Começando, a gente tem que fazer a derivada parcial de x, né? Então, f de x, de x0, y0, é igual. A gente vai ter que derivar essa função aqui, f de x, y, igual a 1 menos xy cosseno de πy. Então, começando, a derivada de 1 em função a x é 0, menos a derivada de xy em função de x, a gente olha para o y como uma constante. Então, a derivada de algo vezes uma constante, a gente mantém a constante. A derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes y, que dá y. Aqui, cosseno de πy, a gente mantém. Porque tá junto com o x. O y cosseno de πy, todos eles acompanham o x como se fosse constante. Isso. Então a gente mantém cosseno de πy, que tirando aquele zero, vai ficar menos y cosseno de πy. Beleza, aqui a gente já tem. Agora a gente vai substituir esse ponto 1, 1 aqui. Então vai ficar menos 1 cosseno de π vezes menos 1. Isso daqui, resolvendo tudo, vai ficar 1. Então, o valor da derivada parcial em função de x é 1. Beleza, aqui a gente já resolveu. Vamos para o próximo. A derivada parcial em função de y, x0, y0. É igual. A derivada de 1 é 0. Aí menos. A derivada de x, y em função de y, a gente olha para o x como se fosse uma constante.
Então, vai ficar a derivada de y é 1, então vai ficar o x vezes 1, que vai ser x. E aqui, como xy está multiplicando cosseno de πy, e aqui dentro a gente tem o y, é como se fosse uma função composta. Então a gente vai ter que aplicar a regra do produto para poder estar derivando essa parte. Vai ficar, como é um multiplicando o outro, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então a primeira vai ser x cosseno de πy mais menos xy, que é a primeira, vezes a derivada da segunda, que vai ser a derivada de cosseno de πy. Aqui a gente tem uma função composta, então a derivada de cosseno é menos seno de πy, e a gente tem que derivar o que está aqui dentro, e aqui é em função de y, então a derivada de y é 1, vai ficar π vezes 1, que é só π, aí vezes π, certo? Agora a gente vai substituir esses pontos aqui para resolver também, para obter um valor, que é igual menos 1 cosseno de π vezes 1 mais menos 1 vezes 1 vezes menos seno de π vezes 1 vezes π. Resolvendo tudo isso daqui, a gente obtém o valor de 1 também. Então a derivada parcial de y é 1. Com esses pontos, né? Aí a próxima a gente vai substituir esses pontos 1 em 1 na função original, que é f de x 0y0 é igual 1 menos 1 vezes 1 cosseno de π vezes 1. Resolvendo isso daqui, a gente obtém um valor de 2. Agora, como a gente já tem toda essa parte resolvida, a derivada parcial em função de x, a derivada parcial em função de y e o valor do z0, que é aqui a função original, a gente vai substituir todos esses valores aqui nessa equação, que vai ser z menos o z0 é essa daqui. Aqui, em vez de f de x0 e y0, a gente poderia colocar z0, que é 2, né? Z menos 2 é igual a derivada parcial em função de x deu 1. Então, é 1 multiplicado por x menos x0. O x0 vai ser esse ponto aqui, 1 em 1, menos 1, mais a derivada parcial de y, que é 1, multiplicado por y menos y0, que y0 é 1. Agora a gente vai resolver isso daqui. Z igual. Aqui vai ficar x menos 1 mais y menos 1. A gente faz a distribuição. E esse menos 2 a gente joga para cá. Vai ficar mais 2. A gente, menos 1 com menos 1 é menos 2. Mais 2 corta. Então, o z vai ficar igual a x mais y. Essa daqui é a equação da aproximação linear que a gente obteve. Essa aí é a equação do plano tangente. A equação do plano tangente, perdão. Agora, o exercício pede para a gente aproximar o número f,
1,02, 0,97. Basta a gente substituir esses valores na equação do plano tangente. Então vai ficar z é igual x. Quem é o x aqui? 1,02. 1,02 mais y, que é 0,97. Somando esses dois valores, a gente obtém 1,99. E aqui está. E agora, vou mostrar, ele está pedindo para ilustrar o gráfico, eu vou mostrar aqui no GeoGebra. Ariel, torna eu apresentador, por favor. Foi mal, peraí. Bora. Aí, boa, obrigado. Vale lembrar aqui que se a gente prestar atenção, quando a gente substitui os pontos 1 e 1 na função original, que é aquele 1 menos xy cosseno de πy, a gente conseguiu que o valor era 2. Quando a gente dá uma olhada para a aproximação linear, a gente consegue ver que o valor deu 1,99. Então você está falando de um valor muito próximo do 2. Então faz sentido. Aqui a gente colocou no GeoGebra o gráfico. Aqui esse daqui é o gráfico da função original. 1 menos xy cosseno de πy. E aqui é a equação do plano tangente, que é x mais y. Acho que é isso, né, Léo? E agora, vamos resolver um exercício sobre máximos e mínimos, que é o exercício 3. Uma tira de metal de 27 cm de largura deve ser dobrado ao longo dos dois lados para formar uma calha de seção transversal trapezoidal, como na figura abaixo, que é esta daqui. Determine x e θ de tal forma que a seção transversal trapezoidal tenha uma área máxima e certo. Essa é a figura que nós temos que trabalhar. O exercício nos deu que é 27 menos 2x a base menor. E nos deu que este ângulo é o θ e esta parte é o x, essas duas aqui. E aqui conseguimos fazer um triângulo aqui e ver que este é o cateto oposto ao θ e este é o cateto adjacente. Ok, tendo isso, esta é a fórmula de calcular a área de um trapézio, pois o exercício falou para calcularmos uma parte da área e determinar x e θ. Agora vamos jogar aqui. A área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aqui, a base menor nós já temos qual é. A base maior vai ser isto mais essas duas partes, que dá que 27 menos 2x mais 2x cosseno θ mais 27 vezes 2x. Agora, a altura é x seno de θ, pois foi como descobrimos aqui ao ver este triângulo retângulo, que h é x seno θ e y é x cosseno θ. Agora, simplificando tudo isso, vai dar que a altura é 54x vai dar que a altura é 54x seno de θ vezes 4x² seno de θ mais 2x² cosseno seno de θ, dividido por 2. Agora vamos guardar isto e vamos usar esta equação aqui. Agora vamos derivar ela em x e em θ, que dá essas duas. Agora vamos igualar estas duas a zero e esta daqui que foi derivada em x, vamos dividir ela por seno de θ. E essa derivada em θ, vamos dividir ela por x, que vai acabar dando isso, as duas igualadas a zero. Agora, fazendo isso, vai ficar 2x cosseno θ
igual a 4x menos 27. O cosseno de θ é 4x menos 27 dividido por 2x. Agora descobrimos o cosseno de θ. Certo. Agora que descobrimos qual é o cosseno de θ, vamos jogar de novo nesta equação, que é 27 cosseno de θ menos 2x cosseno de θ mais 2x cosseno ao quadrado de θ menos x ao quadrado para tentar descobrir o x. Agora, jogando o cosseno de θ, que descobrimos da última vez, 27 é o valor do cosseno de θ menos 2x, o outro valor, mais o 2x, apenas substituindo tudo. Agora, fazendo esta conta, fica, abre parênteses, 108x menos 729, fecha parênteses, vezes 8x ao quadrado menos 54x. Isso dividido por 2x, mais 32x ao cubo menos 432x ao quadrado mais 1458x. Isso dividido por 4x ao quadrado menos x. Agora, vamos cortar tudo, simplificar, e acaba sobrando 162x menos 8x ao quadrado menos 729 dividido por 2x, mais 32x ao cubo menos 432x ao quadrado mais 1458x dividido por 4x ao quadrado menos x. Agora, vamos juntar as duas. Cortamos menos 1458x com mais 1458x e acaba sobrando isso. 12x ao cubo menos 108x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado. Simplificando isso por 4 para cortar o 4 de baixo, fica 3x menos 27 é igual a 0. X igual a 27 por 3. E ao dividir isso, descobrimos que x é igual a 9. Agora, é fácil. Vamos jogar naquela mesma fórmula que descobrimos qual é o cosseno de θ. Agora, só substituindo o x. 4 vezes 9 menos 27, dividido por 2 vezes 9. Aqui é o valor de x. Agora, fazendo tudo, descobrimos que o cosseno de θ é 9 dividido por 18. Cosseno de θ é meio. Qual é o cosseno de meio? 60. Então, θ é 60 graus. Agora, descobrimos esta parte. Por fim, agora que descobrimos x e θ, vamos jogar nestas mesmas fórmulas anteriores para ver se é o valor máximo. Pois, como o exercício pedia, determine x e θ de tal forma que a seção tem uma área máxima. Nós já determinamos x e θ. Agora precisamos de ver quando vai ter uma área máxima, certo? Agora, vamos substituir o seno e o cosseno e o seno aqui. Pois já temos os valores de todos, pois θ é 60, agora seno de 60, raiz de 3 por 2. Cosseno de 60, 1 meio. Seno de 60, raiz de 3 por 2, igual a 0. Agora, fazendo isso, descobrimos que o AXX é menos 3 raiz de 3 dividido por 2. Agora, o Aθθ é menos 27 dividido raiz de 3 por 2, igual a menos 27 dividido por raiz de 3 sobre 2, certo? Agora, vamos naquela mesma equação do AX e substituir tudo, pois temos os valores de x e de θ. Agora, substituímos θ, x, θ, cosseno de θ, aqui ó, 2x, 2 vezes 9, cosseno de θ quadrado, 1 dividido por 2, certo? Agora, fazemos todas essas equações e caímos aqui. 27 menos 36 dividido por 2, mais 18 menos 54 dividido por 4. Aqui acaba sendo menos 9 dividido por 2, menos 18 dividido por 2, que é menos 27 dividido por 2. Agora, o valor máximo, vamos calcular o D. Que o D é fxx vezes fθθ menos fxθ ao quadrado.
Agora vamos jogar o fxx, o fθθ e o fxθ. Agora, ao completar tudo isso, descobrimos que o d é 81 raiz de 3 por 4. E acaba sendo que obtém uma área máxima. Muito obrigado. Esse foi o exercício 3 de cálculo.